Sabe que Deus está. Por que entrou mais limpo e menos sujo na água? Porque o sujo já estava lá fora. Mas nem todo sujo vai ficar sujo. Tem sujo que vai ser limpo. Tem sujo que vai ser purificado. Tem sujo que Jesus vai limpar ele. Porque a igreja está aqui para todo mundo entrar e para todo mundo ser liberto e transformado. A igreja está aberta para quem quiser libertação, meu irmão. Aí tem gente que está falando assim: não, mas tem que ir para a igreja lá, todo mundo é limpo, lá todo mundo é santo, lá todo mundo é perfeito. Que igreja é essa que você está congregando? Me chama lá que eu quero congregar nessa igreja também. Porque todo mundo acha que todo mundo que está na igreja está perfeito, está santo. Irmão, se a igreja fosse santa e perfeita, você era o primeiro a não estar aqui. Quem aqui era? Era ex-viciado, ex-drogado, ex-fumante. Quem era ex aqui? Levanta a mão. Enganava, roubava, trapaceava, fazia tudo errado. Mas Jesus não te achou? Você não era sujo e Jesus não te limpou? A arca, irmão, o que significa a arca? Alguém aqui vai entender o que é a arca? A arca é a arca da salvação. A Bíblia vai dizer que todo mundo morreu. Quem ficou? Só Noé na arca. Só os animais. Só Noé, só a esposa, só o gênio. Aí chamou uma equipe lá, uma turma lá, que Jesus queria salvar, Deus queria salvar também, entrou todo mundo na arca. Imagina Noé. Aí Noé vai começar a apacentar o povo. Quem que era o pastor lá da arca? Quem era o pastor da arca? Só que Noé vai ter a pior dificuldade do mundo. Qual que é a pior dificuldade do mundo? É cuidar de lixo. É cuidar de quem? O que mais tinha na arca? Ai, Deus está mandando você entender alguma coisa aqui nessa noite. Tem gente que acha que ser crente é tudo bom, maravilhoso. Meu irmão, se prepare para você cuidar de lixo. Se prepare para levar picada. Se prepare para levar mordida de escorpião, de serpente. Se prepare, irmão. Aí tem crente que chega na igreja: não, todo mundo é santo, todo mundo é ovelha. Cuidado que tem lobo no meio da ovelha. Cuidado que tem leopardo. Aí, irmãos, preste atenção no que Deus está falando aqui. O animal sujo, sabe o que ele era? Ele era devorador. Era o quê? Tem uma hierarquia dos animais. Tem os animais mansos, tranquilos, e tem o quê? Os predadores. Você pode ver que a maioria dos animais sujos era predador. E os animais puros eram tranquilos. Mamíferos, aves. Aí vamos ver qual que é o animal que você vai se identificar hoje. Falei que o negócio é ser polêmico. Aí, irmãos, vamos lá. De todo animal limpo tomará para ti 7. Por que 7? Por que Deus colocou 7 animais, 7 pares? Perfeição. O que é 7? A igreja me ajuda a pregar aqui. O que é 7? O que é 7? O que é 7? Ninguém é perfeito. Mas até o que não é perfeito, Deus torna perfeito. Porque se eu estou na presença de Deus, eu vou me limpando, eu vou me purificando, eu vou me santificando, e vou me tornando mais limpo, vou me tornando mais santificado, mais espiritual, e vou me aproximando mais do Senhor Jesus. Amém? Aí, irmãos, vamos entender aqui, versículo de número 5. E fez Noé, cadê a igreja? Verso 5, Gênesis 7, 5. E fez Noé, fez conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Noé rejeitou a vontade de Deus? E por que às vezes nós estamos rejeitando o que Deus está falando para fazer? Tem gente que Deus está falando para fazer e não quer fazer. Toma cuidado para você não se naufragar. Aí, irmãos, Deus falou para Noé: Noé faz o quê? E Noé está lá fazendo a arca. Quando Noé esquecia de alguma coisa, porque Deus ele faz o quê? Deus fala assim: Noé, a arca vai ser de madeira. Noé, vai ser tanto comprimento, vai ser tantos côvados. Deus não vai dando as orientações para Noé, sim ou não? Deus dá uma planta para Noé. Deus dá o que para Noé? Deus dá o que para Noé, igreja?
Aí, irmãos, tem gente que está tendo dúvida. Em vez de recorrer à planta, está correndo aos outros que não entendem a palavra. Eu estou com tal dúvida, o que eu faço? Sendo que você tem uma planta que Deus deixou para você, para te orientar, e você não está seguindo a planta. O que é a planta que eu estou falando aqui hoje? O que é a planta que Deus deixou para nós? E por que você não segue a palavra? Você está perguntando para quem não é crente. Tem gente que está perguntando para quem não é crente e vai cair, vai naufragar. Porque quem não é crente vai entender as coisas do mundo. Quem é crente tem que entender a palavra de Deus. Noé, quando Noé tinha uma dúvida, nossa, será que eu errei a medida? Ele ia para onde? Ele ia para onde? Ele consultava onde? A planta. Está com dúvida? Se eu posso, se eu não posso, recorre à palavra de Deus. Aqui tem todas as respostas. Deus ordenou: leia a palavra, medita na palavra, para que você venha se firmar na palavra. E muitos estão saindo da palavra porque não estão recorrendo à palavra. Se Deus deixou uma planta, meu irmão, segue a planta. Se você seguir a planta, a sua arca vai ser perfeita, a sua arca será perfumada, não vai ter vazamento, você vai conseguir vedar tudo que está lá dentro, para que todos que estão lá fora venham ver a glória de Deus na sua vida. Aí tem gente, irmão, que está procurando coisa lá fora para fazer, sendo que a arca do Senhor está aqui. O que significa a arca do Senhor nessa mensagem que eu estou trazendo aqui? Diga: a arca é a igreja. Diga: a arca é a igreja. Diga: na igreja tem limpo e tem sujo. Amém? Agora, como vamos identificar o limpo e o sujo? Como é que nós vamos identificar agora? Tem alguém crente aqui que está consultando a planta. Pelas obras se conhece a árvore. É crença de Deus. Está vendo? Vai falando, meus obreiros. Está lendo a Bíblia. Outra coisa, na arca tinha uma porta? Tinha, não tinha? Tinha janela? E na porta, será que tinha uma fechadura? Tinha? Por que não tinha fechadura? Deixa eu te perguntar mais uma pergunta aqui para você ir pensando aqui, depois eu vou responder. A arca de Deus tinha um leme? Tinha um leme? Tinha um leme? Tinha alguma coisa para guiar? E como é que a arca andava certinho? Não batia? Quando Deus coloca você no projeto, é Deus que vai guiar o projeto, não é você. Deus te coloca no projeto, mas quem guia o projeto é Deus, não é nós. A arca não tinha um leme, a arca não tinha. Como é que é o nome do negócio aqui? Que vai girando assim, você controlando? Fala o nome aí, Rafa, vamos entender. Manche. É isso? Não, bonito, chique. Parece inglês. A arca não tinha um leme, a arca não tinha uma porta. Tinha uma porta, mas não tinha fechadura. Por que não tinha fechadura? Vai que Noé quer sair do projeto. Tem gente que Deus coloca no projeto, mas vem dificuldade, quer fazer o quê? Quer sair fora do projeto. Deus me colocou nesse projeto. Esse projeto não é de Deus. Deus não está nesse negócio, mas Deus falou que ia estar no projeto. Por que você está com medo? Por que você quer pular fora do projeto? Sabe o que Deus deixou? Só uma janela. Mas se não é pulasse da janela, só tinha água, para onde queria. Tem coisa, irmão, tem coisa que só Deus faz. Deus te coloca no projeto, mas quem vai direcionar o projeto vai ser Deus na tua vida. Tem gente que entra na igreja: eu só quero ouvir na igreja. Eu vou colocar umas pessoas na igreja ali, eu não vou com a cara do irmão, eu quero que esse irmão saia da igreja, eu quero que esse irmão suma para outro lugar. Irmão, quem é o dono da igreja? Quem é o dono da igreja? E tem gente que acha que é o dono da igreja. O dono da igreja é Deus, irmão. Você é só aquele que está no projeto, mas aquele que vai guiar o projeto é Deus. Entenda que você está no projeto, mas Deus quem vai guiar o projeto. Não é você. A igreja é do Senhor. Deus te ama, mas mesmo Deus confiando, Deus não dá o controle para você. Deus que tem que estar no controle do projeto, senão o projeto naufraga. Se você tiver no projeto, no controle, você vai naufragar. O projeto é Deus.
Mas se Deus estiver guiando o projeto não vai naufragar, em nome do Senhor Jesus. Derrama essa palavra na sua vida nessa noite. Levanta a mão para eu profetizar alguma coisa aqui na tua vida. Deus vai te colocar no projeto, mas Deus vai direcionar o projeto. Não é você que vai direcionar, é o Espírito Santo que vai direcionar esse projeto, e vai ter salvação na casa. Louvado seja Deus. Irmãos, eu quero aqui adiantar aqui alguns versículos. Quero ir para Gênesis 8. Louvado seja Deus. Gênesis 8, verso de número 6. Gênesis capítulo de número 8. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem encontrou Gênesis 8, verso 6? Vamos ler o texto. E aconteceu que ao cabo de 40, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. A arca do Senhor tinha uma janela? Tinha uma janela? Mas Noé só abriu a janela na hora que Deus falou: Noé, abre a janela. A gente só tem que fazer aquilo que Deus. A gente tem que fazer aquilo que Deus. Só que aí, irmão, está lá Noé cultuando a Deus. Lá Noé tinha que cuidar de um monte de bicho, sim ou não? Ou quem é que tem bicho aqui em casa? Quem tem animal em casa aqui? Seja um animalzinho, um cachorro, um periquito, um passarinho, um gato. Quem aqui? É difícil Noé cuidar de um animal. Imagina Noé com aquele tanto de bicho. Irmão, ali parecia um zoológico. Imagina Noé, o serviço que Noé não tinha. Você acha que Noé não pensou em sumir dali da arca? Noé, irmão, só tinha os animais para ele cuidar. Sabe o que Deus está falando? Quando Deus coloca a gente no projeto, Deus manda a gente trabalhar. Você acha que Noé ficava dormindo com as perninhas para cima? Você acha que Noé ficava meditando, olhando para o tempo? Noé tinha que fazer o quê? Trabalhar, pegar marado. Se Deus chamou você com a obra, prepare para trabalhar na obra do Senhor, porque o ceifeiro é pouco, mas a seara é grande. Prepare, põe a mão no arado. Aí tem gente que Deus chama para trabalhar, quer ficar cruzando o braço. Se eu precisar de lavar o banheiro, eu vou lavar o banheiro, irmão. Se eu precisar de vir aqui na igreja fazer alguma coisa, eu vou fazer. Se precisar orar, eu vou orar. Se precisar buscar, eu vou buscar. Se precisar jejuar, eu vou jejuar. Se precisar fazer alguma coisa, eu vou fazer, porque eu estou aqui para dispensar a presença do Senhor Jesus na minha vida, amém? Estou aqui para servir a Deus. Nós temos que trabalhar para Jesus, irmão. Aí tem gente que quer fazer nada. Não ia fazer nada na arca. Você acha que não ia fazer nada? Noé chegava no culto. Ali era um culto, irmão. Como que era o nome da arca? A arca da salva. Era a arca da salva. E Noé estava na arca. Noé estava com a Bíblia. Vamos ter um culto hoje. Só que no culto tem gente que presta atenção, mas tem gente que não presta. Tem culto que você vai entender daqui a pouco, que vamos entrar em detalhe aqui. Está cheio de animal lá. Aí tem o escorpião, tem cobra. Aí a gente só quer ovelha. Não, na minha igreja só tem ovelha. Cuidado que na tua igreja tem escorpião, tem cobra. Cuidado que na igreja tem lobo, tem bode. Cuidado que na igreja tem um monte de animal que precisa ser transformado por Deus. Os animais estavam na arca ou não estavam? Só que nem todo mundo é transformado dentro da arca. Todo mundo vem para a igreja, mas todo mundo é transformado por Deus? Tem gente que vem e não é liberto. Tem gente que vem num culto e já é transformado. Tem gente que vem uma vez e já entende a palavra. Tem gente que vem uma vez já é ímpio, já começa a ser justo. Tem gente que vem uma vez, é sujo lá fora e começa a estar limpo. Tem gente que vem uma vez e começa a entender a palavra e começa a ser crente, e começa a ser dizimista, começa a ser ofertante, começa a entender o que Deus está fazendo. Começa a entender o que o Espírito Santo está falando com ele. E tem gente que vem no culto 10, 15 anos e não é transformado por Deus até hoje. Aí, irmão, o que Noé faz? Deu 40 dias, Noé faz o quê? Vamos ver se a igreja está lendo na Bíblia. Nós lemos aqui, o que Noé vai fazer? Noé fez o quê? Aí, irmão, estava todo mundo trancado, estava? Estava todo mundo o quê? Dentro da arca, né? Dentro da igreja, né? A arca fica a igreja. Estava todo mundo trancado dentro da igreja. Só que aí o portão está trancado. Aí Deus fala assim: Noé, abre a janela.
o problema não é dentro da igreja. O problema é quando abre a janela lá fora. O problema é se você pode se comportar aqui dentro da igreja bonitinho, dando glória a Deus, dando aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor, está tudo bem com o Senhor, está tudo bem, o irmão ora, ajoelha, clama a Deus, mas o negócio é quando acaba o culto lá fora. O negócio é as obras lá fora. Aí tem gente que está dentro da igreja, está se comportando, mas quando Noé abre a janela, quando vai lá fora, aí nós vamos ver se o irmão é crente. Porque aqui dentro você pode ser crente, mas lá fora você pode ser outra coisa. Vamos identificar o que nós somos hoje na presença do Senhor. Aí Noé faz o quê? Ele abre o quê? Ele abre a janela. Aí o verso número 7. Vamos ler, igreja, verso 7. E soltou o quê? Soltou o quê? Que saiu, indo e até que as águas se secaram sobre a terra. Primeira coisa, preste atenção. Noé, ele solta 2 aves. Noé solta quantas aves? Diga, uma ave limpa e uma ave impura. Diga, uma ave limpa e uma ave impura. Qual que é a primeira que não é solta? Qual que é a primeira que não é solta? A impura. Preste atenção aqui, acompanhe comigo. E soltou o quê? Vamos acompanhar o texto. E soltou o quê? Um corvo que saiu. O que o corvo fez? Aí ele fez o quê? Indo e... Preste atenção aqui para mim. Para onde o corvo foi? E para onde o corvo voltava? O corvo voltava para onde? Para onde o corvo voltava? Para a água. Mas o problema não é onde o corvo volta, é para onde o corvo vai. Para onde o corvo ia? Preste atenção, irmão. A Bíblia diz que todo mundo morreu. Olha aqui. Eu deixei um versículo aqui passado. Ó, Gênesis 7, 23. Só passa uma folha para trás. E assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que estavam na... Quem que ficou vivo? Só Noé que estava na... Morreu todo mundo, sim ou não? Noé descreve, a Bíblia diz que Moisés vai escrevendo, ele descreve que morreu todo mundo, só ficou Noé e que estava dentro da água. Só que aí a janela abre. Janela abriu. Noé faz o quê? Solta o quê? O corvo. Aí o corvo vai fazer o quê? Ele vai. Só que onde o corvo vai? Lembra que eu falei que o negócio é quando a gente está lá fora? O corvo é um animal que come o quê? O que o corvo come? Preste atenção. Morreu todo mundo. Imagina um monte de corpo em cima das águas. Tinha o quê? Em cima das águas? Um monte de corpo. Um monte de quê? Corpo. Em decomposição. Aí o corpo voa. Aí nós solta o corpo. O corpo vai até onde? Vai até o objetivo. Só que o corpo vai voando. Aí quando o corpo vai voando, ele vê o quê? O que ele vê? Os corpos por cima das águas. Vai entendendo o que Deus está falando aqui. Tem gente que se comporta como um crente, mas lá fora ele é outra pessoa. O negócio não é que onda que está aqui dentro, o negócio é lá fora. Aí Noé chega no culto. Pai do Senhor, irmão corvo. Pai do Senhor. Aí o corvo está dentro do culto. Porque a arca não simboliza a igreja? Não estavam os limpos, não estavam os sujos dentro da igreja? A igreja está para todo mundo, sim ou não? Só que todo mundo é limpo? Tem o sujo também, não tem? Aí o corvo voa. E vem do corvo buscar o objetivo. Sabe o que ele faz? Ele come a carniça lá fora. Tem gente que vai lá para o mundo lá fora, depois volta para a igreja e acha que tudo está normal. Porque ele ia, comia lá fora, comia carniça lá fora, pecava, fazia um monte de coisa errada e depois voltava para onde? Para a arca, voltava para a igreja.
Voltar é para a arca, mas para onde iria? Tem gente que quando solta ele, quando ele está acompanhado de alguém, quando ele vai lá fora, ele vai dar uma desviada para outro caminho. Aí ele está casado, mas está traindo lá fora. Ele está com uma pessoa, mas está enganando ela. Ele é crente aqui, mas lá no serviço está passando para trás. Ele é crente aqui, mas lá fora está pegando mais do que aquele que está lá no mundo lá fora. Ei, irmãos, o negócio é a ida e a volta. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: cuidado com as suas idas e voltas. Fala para ele. Vira para o irmão que está do teu lado e fala assim: cuidado com as suas idas e voltas. Porque às vezes você está voltando para casa do Senhor, mas você está indo fazendo coisa errada lá fora. Aí tem irmão que bebe, fuma sexta-feira, vai para a balada, vai para o carnaval, sexta, sábado. Aí o povo, irmão, pensa. O corpo comendo lá na carne, saciando a vontade, o desejo dele. Aí o corpo começa a voar de novo. Aí o corpo vai dizer: meu Deus, eu esqueci o negócio, eu sou crente. O que o corpo falou? Eu sou crente. Rapaz, eu tenho que voltar para a arca. Aí o corpo faz o quê? Volta para a arca, mas a barriga dele está cheia de pecado, cheia de coisa errada que ele comeu lá fora. Deus solta você para ir para o objetivo, para servir, fazer a vontade dele, e você está fazendo coisa errada lá fora, meu irmão. Ei, lembra que você é crente. Não esquece que você não é crente, não, irmão. Pare de fazer coisa errada e achar que está tudo certo. Lembra de uma coisa: às vezes não dá tempo de voltar. Tem vezes que você vai ir, mas quem sabe você não volta. Aí a Bíblia vai dizer que o povo saiu, indo e voltando. Vai entendendo uma coisa aí? Até que as águas fizeram o quê? Secou. Verso número 8. Vamos ler aqui toda a igreja. Depois soltou o quê? Para ver se as águas tinham o que é minguado? Diminuído. Sobre a face da... Pastor, mas o corvo soltou o corvo. O corvo fez o quê? Rodeou, comeu carniça, comeu um monte de besteira lá fora e fez o quê? Voltou. Voltou ou não voltou? Só que aí Noé faz o quê? Ele solta um animal limpo. O animal limpo, ele é puro, ele não tem maldade. Aí solta o animal limpo. Só que o animal limpo faz o quê? Vai lá fora e não acha nada e volta. Mas os dois não fizeram a mesma coisa? Ou tem uma diferença aí? Qual que é a diferença da pomba e o corvo? O corvo vai lá fora, faz coisa errada e volta e acha que está tudo normal. Só que a pomba vai lá fora, não fez nada de errado e voltou. Aí eu vou te fazer uma pergunta agora. Olha a diferença da pomba aqui. Vou fazer um teatro para você entender. Pomba pega a Bíblia. Quem é crente que levanta a mão? Você tem um monte de convite ou não tem para fazer coisa errada? Chega gente lá na tua casa, você acabou de ser liberto da bebida. Vem um companheiro e fala assim: ó, vamos tomar hoje é sexta, sextou. Aí a bomba: não vou não, tô crente. Rapaz, mas você é besta, hein? Nós tomava todas, rapaz, sexta e sábado, virava a noite. Domingo você vai para a igreja, não é assim? Vai na sexta, sábado, mas bebe toda, domingo você volta para a igreja. É assim ou não é que eles falam? Aí a bomba: não vou não vou pousar aí. Aí irmão, você vai para outro caminho. Aí o carnaval tava, né, já passou. Mas quando estava perto do carnaval, irmão, vamos pro carnaval, vamos dançar, vamos pular todos, vamos pegar todas. Aí a bomba: não vou pousar não, porque aí não é meu lugar, eu sou limpo. Eu fui transformado por Deus, eu fui transformado pelo Espírito Santo. Aí chega alguém e fala assim: ô, vamos para a igreja. Eu estou dentro, eu quero é Jesus, eu quero é a palavra, eu quero me alimentar da palavra, eu quero ser salvo, eu quero ser limpo, eu quero ser cheio da presença do Espírito Santo. O pomba é assim, não, ela dentro da igreja, ele é a mesma coisa lá fora, ele tem essência, ele tem a presença do Espírito Santo, ele não se contamina com o mundo lá fora. Há uma diferença daquele que serve e daquele que não serve ao Senhor. A diferença, meu irmão. A pomba, ele tem a essência. Ele bota lá fora, abre a janela, ele não vai comer carniça.
Deus está falando assim: será que se eu abrir a janela você vai para o objetivo? Ou você vai andar e rodear lá fora? Agora eu quero te fazer uma pergunta: a pomba pousa em qualquer lugar? Ela pousa em qualquer lugar? Olha o versículo de número 9. Lê o 9. Porém a pomba não achou repouso para a planta de seu, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda. Cadê a igreja? Está aí? E ele estendeu a mão e a tomou e a meteu consigo na. Quem colocou a mão e a pomba pousou? Mas o povo vai dizer a Bíblia que Noé não colocava a mão para ela pousar, sim ou não? Você leu aí que o povo Noé colocava a mão para ela pousar? Sabe por quê? Noé era o quê? Noé era o quê? O pastor, não é? Noé não era o pastor? A pomba sempre vai voltar na mão do pastor. Mas o povo não respeita. O povo vai voltar, mas ele não reconhece que ele fez coisa errada e que precisa de ajuda. Tem gente que está fazendo coisa errada e fala assim: eu preciso da ajuda do pastor. Mas ele é tão orgulhoso que não pede ajuda. Tem gente que é orgulhoso e Deus precisa quebrar esse orgulho nessa noite. Aí, meu irmão, a pomba, ela repousa os pés, ela pousa em qualquer lugar. A pomba pousa no mesmo lugar que o corvo. A pomba tem as mesmas companhias que o corvo. A pomba conversa a mesma língua que o corvo. Ele faz as mesmas atitudes que o corvo. Sabe por que não tem? Porque a Bíblia vai dizer que tem a diferença daquele que serve e daquele que não serve ao Senhor. Os sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Aqueles que creem em meu nome, ele é cheio do Espírito Santo. Ele tem um brilho diferente, ele tem um jeito diferente, ele tem uma fala diferente. Até a roupa dele é diferente, meu irmão. A roupa que você veste tem que ser diferente no mundo lá fora. Aí tem gente que fala assim: não, pode usar qualquer roupa. É qualquer roupa que você vai usar para vir para a igreja? É de qualquer jeito que você vai chegar para a casa do Senhor? Aí, irmão, eu quero te fazer uma pergunta. Quem é pomba que levanta a mão? Ixi, só eu e irmão Fran? Quem é pomba levanta a mão. O resto é corvo? Agora eu quero te falar uma pergunta aqui. A janela abriu, você está lá fora. Olha para o pé de quem é pomba aí. Olha para os pés dele. Olha aí para os pés. Olha para os pés de quem é pomba. Tem alguma corrente aí nos seus pés? Tem alguma algema aí? Tem? Cadeado? Você é o quê? Você é o quê? Você é livre, meu irmão. Você é livre para fazer o que você quiser. Mas aquele que é fiel a Deus, Deus é fiel com ele. Aquele que é santo na presença do Senhor entrará nas portas celestiais. O Senhor vai te receber lá no céu. Não tem nenhum cadeado te interrompendo, não tem nada. Você é livre para adorar o nome do Senhor. Você é livre. Quando Deus abre a janela, você pode voar. Você pode voar e você pode render glórias ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aí, irmão, quero que você entenda uma coisa aqui. Eu já vou terminar. A Bíblia vai dizer que quando Noé estava ali dentro da arca, a arca era pequena ou era grande? Imagina que a arca era enorme. Só que tinha repartições na arca. Tinha o quê? Aí, irmão, os limpos ficavam na repartição da onde? Os limpos ficavam na repartição da onde? E o sujo? Aí vai fazer o culto. Aí eu estou vendo até a pomba dentro do culto. Teve o louvor, teve o testemunho e a pomba estava: eita glória, eita Deus está falando comigo aqui nessa noite. Eu estou sentindo a presença de Deus, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. E a pomba está de um lado, está do outro, está prestando atenção, está lendo a Bíblia, está acompanhando, está olhando, está analisando. A pomba quer ser transformada, quer ser lapidada por Deus. Aí olha aqui, irmão, o povo. Aí o povo. Aí o povo. Olhando nas redes sociais, na cabeça dele, escuta um cabo logo. Olhando pro relógio. Gente do céu, escuta um cabo.
o corpo dentro da igreja. E a pomba está lá, cheia do Espírito Santo. A pomba está lá, Deus derrama azeite, Deus cura, Deus liberta, Deus salva, está com as mãos estendidas. A pomba está lá cultuando a Deus e o corpo. Acaba o culto logo, gente, pior que esse culto acaba. Você é corpo ou você é pomba? Aí, meu irmão, os limpos ficavam onde? E o sujo? Aí, teve um dia que Noé foi cultuar a Deus. Aí tá lá Noé, imagina Noé junto com a árvore limpa. Vamos cultuar a Deus aqui agora. Vamos adorar o nome do Senhor aqui agora. Aí Noé estava falando assim: vamos adorar o nome do Senhor. Quem sabe o sujo sobe o andar de cima. Quem sabe aquele que está lá embaixo sobe o nível espiritual. Quem sabe aquele que está lá embaixo escuta a palavra de Deus e começa a ser mudado e transformado. Tem vizinho da direita, tem vizinho da esquerda. Às vezes eles estão ouvindo um culto. Pode ser que Deus chegue lá, a palavra chegue lá e eles venham para dentro do culto. Eles venham para um lugar limpo. Eles venham subir o nível espiritual. Eles venham ser cheios do Espírito Santo. Porque tem a igreja, irmão. Tem igreja que está dentro da igreja. Tem pessoas que estão dentro da igreja e está cultuando a Deus. Ai, mas eu vou falar. Tem gente que está dentro da igreja aqui e está curvo. E tem gente que era para ser limpo, mas não está tendo força para vir. Irmãos, a gente está tendo um ensino de Apocalipse. E muitas pessoas vão ficar. Muitos vão queimar. Porque não está querendo nada com Deus. É triste a gente vir para a casa do Senhor. É triste a gente se matar pelo Evangelho e as pessoas olharem e não querer a Cristo. Jesus veio e foi rejeitado, mas lá no céu, quem vai rejeitar você vai ser Jesus. Lá no céu, Jesus falou assim: eu preguei a palavra para você e você não me deu ouvido. Eu usei o meu servo para pregar a palavra e você não se converteu. Tem povo que está chegando, tem povo que está indo para fora e ele está pousando assim. Porque a gente tem que ir para cima e não para baixo. O nível espiritual seu precisa ser evoluído aqui nessa noite. O seu nível espiritual precisa subir nessa noite. Você precisa entender que você precisa do Senhor. Não é Deus que precisa de você, você que precisa do Senhor. É você que precisa dele. Não é Deus que precisa de você. Aí a Bíblia vai dizer, versículo número 11: e a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis que arrancava uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Sabe qual é a diferença do corpo da pomba? A janela abre, o corvo vai, come um monte de coisa, volta para a igreja com a barriga cheia de carniça. E como vai prestar atenção no culto, sendo que a barriga já está cheia de porcaria lá fora? E quando a pomba vem para o culto, ela quer alimento espiritual, ela quer a palavra, ela quer ser saciada, ela quer ter sede e fome. Deus está falando aqui nessa noite: tenha fome e sede de justiça, tenha fome e sede da palavra. Estou pregando para crente aqui nessa noite. Eu estou pregando para pessoas que querem ser limpas aqui nessa noite. A Bíblia diz: aquele que é limpo se limpe mais, mas aquele que é sujo se suje mais. Devemos entender que nós devemos ser saciados com a palavra do Senhor, meu irmão. Aí tem gente que vem lá para ir para o culto aqui com a cabeça cheia e não consegue ser alimentado pela palavra de Deus, porque está com um monte de pensamento errado lá fora. Aí a pomba vem e a Bíblia diz que ela traz no bico. O corvo vem e traz um monte de coisa errada. A pomba vem e traz no bico dela uma folha de oliveira. Alguém sabe o que significa essa folha de oliveira que ela traz no bico? Vou te falar aqui agora. Sabe o que isso significa? Um novo recomeço. É uma nova fase na tua vida. A pomba vem e traz a presença do Espírito Santo. A pomba vem e ela quer ser transformada por Deus.
A pomba vem, ela quer recomeçar. Deus está falando aqui para pessoas aqui nessa noite: irei recomeçar na tua vida nessa noite, irei trazer uma nova fase na tua vida nessa noite. Será que tem algum crente que tem as mãos levantadas para receber essa palavra aqui nessa noite? Deus está falando: eu vou recomeçar o novo da tua vida, eu vou recomeçar uma nova história na tua vida, uma nova história, uma esperança. Quando a pomba vem e traz no bico dela a folha de oliveira e vem na mão de Noé, Noé estava chorando. Sabe o que Noé estava chorando? Noé estava falando assim: vale a pena esperar no Senhor, vale a pena ser crente, vale a pena ser fiel ao Senhor, porque Deus, Ele não se esqueceu de mim, Deus se lembrou de mim, Deus, Ele me ouviu o meu clamor e a minha oração. Noé está falando assim: ainda há esperança. Essa folha de oliveira significa ainda há esperança. Tem pessoas que devem recomeçar. Lembra aí, irmão, quando você orava 2, 3 horas, 1 hora? Lembra quando você meditava na palavra? Recomeça nessa noite. Ainda dá tempo de recomeçar. Ainda dá tempo de você ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Porque vai ter pessoas que não vai ter tempo de voltar mais. Lembra das idas e vindas do povo? Lembra? Gente, lembrei, eu sou crente. Gente, minha esposa não está aqui. Gente, minha mãe não está aqui, meu pai não está aqui, o pastor não está aqui. Eu posso fazer um negócio que ninguém vai ver. Às vezes dá tempo de voltar. Lembra que tu é crente. Lembra que tu é servo do Senhor. Seja transformado nessa noite. O tema da mensagem hoje: seja transformado na arca do Senhor. Todo mundo está na mesma repartição? Você acha que todo mundo está na mesma repartição? Vou finalizar aqui para a gente passar passeio. Até fechei a Bíblia. Lembra quantas repartições que tinha? Quantas? Quem ficava em cima era quem? Quem ficava em cima era quem? E quem ficava embaixo? Às vezes o sujo sobe para cima e se torna limpo. E às vezes o limpo desce para baixo e se torna sujo. Porque tem crente. Agora eu acabei de receber um irmão aqui que não era crente. Chegou bêbado aqui, orei, falei com Deus: varão, Deus, tratei super bem aqui, vai voltar aqui para a igreja. E eu falei para o Senhor: Senhor, vale a pena ser limpo. Vale a pena ser limpo. Porque tem muita gente suja lá fora que quer ser limpo, mas não tem força, mas não consegue voltar, mas não consegue reconciliar com Deus, porque não tem força. E Deus vai purificar aquele varão que chegou aqui nessa igreja. Eu não sei, eu não conheço ele, mas o Espírito Santo conhece ele. E eu creio que ele está sujo, mas Jesus vai limpar ele em nome do Senhor Jesus. Deus vai limpar esse homem em nome de Jesus, porque eu creio na salvação. Lembra que ainda às vezes não dá tempo, irmão, de você voltar. Se você é limpo, vigie para que não caia. A Bíblia diz: aquele que está de pé, vigie para que não. Vigia, meu irmão, porque às vezes não dá tempo de você voltar. Aí existem 2 repartições. Aí tem gente que fala assim: você acha que aquele que está carnal, presta atenção aqui, você acha que aquele que está carnal está no mesmo nível espiritual? Você acha? Existem níveis espirituais, existem níveis de carnalidade. Aí, irmão, não vem falar para mim que aquele que é carnal está no mesmo nível espiritual, não. Não vem falar uma heresia dessa para mim, não. Aí, irmãos, preste atenção. Por que Deus pediu para Pedro tomar a arca? Porque quem está fora não vê o que está dentro, e quem está dentro não vê o que está lá fora. Só que às vezes o que está dentro quer ir para fora, e o que está fora quer ir para dentro. Por que estão querendo mudar o Evangelho? Por que não pregam mais essa Bíblia? Deus autorizou alguém a pregar outro Evangelho a não ser esse? Deus autorizou alguém louvar algum louvor que não seja dentro que está dentro dessa palavra? Deus autorizou alguém pregar alguma coisa que seja diferente dessa Bíblia? Sabe o que Paulo falou?
Se eu tiver por um acaso algum dia endemoniado, se eu tiver por algum acaso algum dia desviado e pregar alguma coisa que não seja essa palavra, seja nada, irmão. Seja maldito essa pessoa. O que Deus fala? Se alguém mudar alguma coisa que está escrito aqui, todas as maldições que estão escritas nesse livro virão sobre ele. E já estão querendo escrever outra palavra. Sempre dentro da igreja está uma coisa esquisita. Toma cuidado para onde você vai. Toma cuidado aonde os seus pés estão repousando. Toma cuidado aonde você está pousando. Dependendo do lugar que você está pousando, você é corvo. Dependendo do lugar que você está pousando, você é bomba. Toma cuidado, que não é toda igreja que tem o Espírito Santo, não, viu? É toda igreja que tem o Espírito Santo? Só você abrir aí o Instagram. Olha aí as igrejas. Olha o que estão sendo pregados aí. Dá tempo de você voltar na presença do Senhor ainda. Deus está falando, Deus quer um novo recomeço para a tua vida nessa noite. Levante as mãos para que Deus venha abençoar a tua vida nessa noite. Ainda há uma nova história para Deus escrever na tua vida nessa noite. Eu creio em nome do Senhor Jesus, amém? Guarda essa palavra no teu coração. Vamos preparar para a Santa Ceia do Senhor. Louvado seja Deus. 1 Coríntios capítulo de número 11. Coríntios 11, 23. O que a árvore, que a bomba tinha no bico dela? Qual que era a folha? A folha de? Mas não tinha outras árvores? Por que ela pegou justamente de oliveira? Vai entender que Deus está derramando sobre a tua cabeça nessa noite. O azeite, a presença do Espírito Santo. Meu irmão, a palavra de Deus é maravilhosa. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei isto, é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão, beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amém? Santa Ceia é algo muito sério, irmão. E algo que está sendo banalizado, algo que estão deixando de seguir. Santa Ceia é uma das ordenanças da palavra do Senhor, porque nós lembramos do sacrifício de Jesus. Tem pessoas que não vêm para o culto por causa de qualquer coisinha. Ainda mais Santa Ceia, deixa de tomar Santa Ceia por causa de coisa pequena. Toma cuidado, porque se você não participa do corpo, do sangue de Cristo, você não tem parte com Ele. Você não tem parte com o Senhor. Santa Ceia é algo muito importante e algo muito sério. Enquanto eu estiver nessa igreja, enquanto eu estiver pregando essa palavra, Santa Ceia será prioridade sobre a minha vida. Amém? Santa Ceia é prioridade na vida do crente. Nunca se esqueça de tomar a Santa Ceia do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Vamos estar orando. Estenda as mãos aqui. Toda a igreja. Senhor, meu Deus, eterno Pai,
Espírito Santo de Deus, derrama a tua unção, meu Pai, sobre esse suco, representando o sangue de Cristo. Derrama a tua unção sobre este pão, representando o corpo de Cristo, que foi derramado por nós, lá naquela cruz do Calvário. Que a partir do momento que nós cearmos, participarmos do corpo, do sangue, nos renova, nos dê força, meu Pai, nos dê, meu Pai, presença do Espírito Santo, nos dê glória do Senhor, para que nós venhamos ser renovados na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quem está a participar do corpo e do sangue, se permanecer em pé, estará participando da Santa Ceia do Senhor. Logo após, não deixe no chão, coloque em algum local visível, passará um obreiro recolhendo os cálices após você participar do corpo e do sangue de Cristo. Amém? Pode estar passando enquanto está sendo louvado o inário. Glória a Deus. A gente vai estar louvando 301, irmãos. O Vem Cear. Thank you.
Irmãos, pode estar participando do corpo do Senhor, amém? Louvado seja Deus. Amém. Pode estar participando do suco, amém? Em nome do Senhor Jesus. Participe do suco, apresentando o sangue de Cristo. Logo após, os irmãos já podem estar orando. Estaremos louvando o nome do Senhor Jesus, amém? Ore, se renove na presença do Senhor, para que Deus venha te dar forças, amém? Para as dificuldades em nome do Senhor Jesus. Irmãos, agora a gente vai estar louvando 39, algo mais que a neve. Seja o seu sal.
Deus. Maia Dessé, já vem aqui à frente, para estar louvando. Quero pedir aqui aos irmãos.